Aqui ninguém ajuda. Sim, ninguém te ajuda. Eu já fico feliz quando não atrapalham, eu não espero ajuda. Mas você é sócio majoritário da sua existência. É você que vai achar uma solução para tudo que você quiser aprender. Se eu não tiver esperança, eu jamais me tornarei pai ou mãe, professor. Eu jamais empreenderei. Eu jamais iniciarei qualquer tratamento. Por que passar um creme no rosto se no final todos morreremos? Por que me tratar se o final é a morte para todo mundo? Para que salvar o planeta se no final o planeta vai desaparecer mesmo? Sabemos que um dia o Sol vai se expandir e destruir a Terra. A esperança é aquilo que me mantém no foco da transformação. Por isso eu quero começar insistindo. Por isso eu quero começar falando que sim, se você tem uma doença grave chamada depressão, se você tem uma doença gravíssima que é a depressão, você não tem culpa, é uma doença. E as pessoas com depressão perdem a esperança. E junto com a perda da esperança, elas perdem a vontade de sair de casa. E por vezes, casos trágicos, perdem até a vontade de viver. Não é culpa delas, é uma doença como alguém não é culpado por ter difteria, coqueluche ou bronquite. Tem que ser tratado. Mas aqui já existe uma questão. A doença da depressão retira de um ser humano a esperança que amanhã possa ser melhor. E por isso que o deprimido vê todos os dias como uma infindável sequência de coisas ruins, sem desafios, sem esperança. Mas se você não tem depressão, se não é o seu caso, eu diria que a falta de esperança e o pessimismo, com frequência, disfarçam simplesmente preguiça. Por quê? Se não é depressão, que eu já disse que não é culpa da pessoa, quando você diz que não adianta fazer, pode ser que apenas você esteja dizendo, eu não quero fazer, eu não tenho força para fazer, eu não farei porque não tenho energia, e vou apostar no pior. E quem aposta no pior está apostando em algo muito interessante. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso me movimentar. Por isso que eu quero insistir, não sendo doença, pessimismo é vagabundagem. Não sendo doença, pessimismo é você dizer que não vai jogar o jogo, porque não acredita no resultado, ou seja, você acha que não tem condições de ganhar. A esperança é o gesto que faz com que, independente dos prognósticos, eu tome as melhores medidas, independente da perspectiva, eu tome as mais adequadas resoluções para atingir meu objetivo. A esperança é o gesto de lançar a semente ao solo, na esperança que ela cresça, coisa que eu não sei, pode vir uma tempestade. A esperança é educar uma criança, cheia de birras e de manhas, e imaginar que ela vai se transformar em um ser adulto autônomo e um ser adulto que não precise mais ser amparado. A esperança é a capacidade de eu educar pessoas, a esperança é o gesto de adotar um cachorro e saber que dentro de 15, máximo 20 anos, dificilmente muito mais do que isso, esse cachorro vai morrer. Então, para que adotar um cachorro que vai morrer? Na hipótese dele morrer antes de mim. Bem, neste caso, porque nesses 10, 15 ou 20 anos que eu tiver aquele cachorro ou aquele gato, eu terei amor, eu terei companhia, eu terei afeto, eu terei presença, eu terei minha vida ressignificada, eu terei minha vida transformada, eu terei minha vida melhorada durante aquele período. E isto vale a dor da perda. Porque, afinal, se você acha que a morte invalida a vida, adote uma tartaruga dos Galápagos que vivem 200 anos e você vai ter um papagaio que vai durar mais do que você, os papagaios têm uma vida longa. Ou seja, se eu adoto algo que eu sei que pode errar, fracassar ou morrer,
É porque eu tenho a esperança que, apesar da morte ser um destino inevitável, eu consigo fazer aquilo. Eu consigo transformar aquele grupo. Eu consigo ser melhor. Eu consigo modificar uma realidade. E isso é fundamental. Isso é essencial. Isso faz parte da ação humana. Quando eu abro mão da esperança, eu deixo de empreender. Quando eu abro mão da esperança, eu deixo de arrumar minha cama. Para que arrumar a cama se à noite eu vou desarrumá-la de novo? Para que tomar banho se amanhã eu estarei fedendo mais uma vez? Para que educar, plantar, regar, cuidar? Para que fazer isto? Porque enquanto existe vida, existe o desafio e a coragem da esperança, e é por isso que no meu livro eu dou esse título, porque todas as minhas crônicas terminam com essa ideia de que é preciso ter esperança. A perda da esperança é a perda da vida. As pessoas que enfatizam o fracasso, as pessoas que enfatizam o erro, as pessoas que enfatizam o equívoco, são as pessoas que não estão erradas, porque existe erro, fracasso e equívoco. Mas o pessimismo dessas pessoas é, no fundo, um pessimismo preguiçoso. As pessoas que sempre dizem que algo pode não dar certo, não levam em conta que a chance do fracasso me movimenta diariamente para que eu consiga continuar realizando coisas, para que eu consiga transformar coisas. E a todo instante eu preciso disso. Quando eu comecei a trabalhar, naturalmente, como quase todo profissional, hoje é dia do professor, eu comecei em uma escola que pagava muito mal e não era a melhor do mundo. E trabalhava muito. E alguns colegas perguntou, você está trabalhando mais do que essa escola merece? Eu disse, pode ser. Mas, em primeiro lugar, meus alunos mereciam o melhor trabalho possível. E, em segundo lugar, eu sabia que ir para uma escola melhor era fruto de indicação, que quando houvesse vaga na escola X, diriam, eu tenho um colega na outra escola que é um grande trabalhador. Então, ele pode vir para esta. E assim, mirando numa melhoria constante, aquilo que eu disse ao receber minha irmã e meu cunhado em São Paulo, quando aqui cheguei há 34 anos, recebi nas condições modestas que eu estava e disse, cada ano que vocês me visitarem, eu estarei melhor. Eu tenho certeza que eu estaria melhor? Não. Do ponto que eu estava morando naquela época, eu sabia que não podia estar pior. Então, eu tenho certeza que eu cresceria um pouco. Não dava para ter um apartamento menor do que aquele, ou eu não entraria. Então, eu tenho certeza que eu posso estar melhor? Não, mas eu tenho esperança de continuar fazendo sistematicamente tudo o que eu posso para estar melhor, sabendo mais, com mais titulação, mantendo o meu corpo funcional, tendo ideias e sendo desafiado. E a esperança é algo extraordinário, porque a esperança aponta estratégias. A esperança aponta caminhos novos. A esperança faz com que tudo que seja ruim seja considerado um desafio, que todo grão de areia que me incomoda seja oportunidade para eu transformar em pérola, que toda crise contenha uma oportunidade. Na minha rua em São Paulo, há 2 restaurantes muito tradicionais, veio a crise, restaurantes foram fechados. Um deles imediatamente mandou para o meu condomínio já fotos de entrega da mesma comida e com a vantagem de não precisar pagar 10%. E com condições excepcionais de higiene, que era o que o mercado demandava naquele momento. O outro restaurante ficou esperando a crise passar. Quando a crise diminuiu, as vacinações começaram a fazer efeito, os decretos permitiram, os 2 restaurantes estavam aptos a abrir. Aquele que tomou medidas esperançosas de agir dentro da possibilidade, agora ele tem 2 fontes de renda. Seu cliente tradicional que vai comer lá e o cliente que pede a entrega em casa. Ou seja, a crise fez que aquele restaurante expandisse sua carteira de clientes, aumentasse sua renda e tivesse sobrevivido ao mal como um osso quebrado que ao solidificar, ao calcificar, ainda está mais forte.
O outro restaurante, o que ficou esperando a tempestade passar, não preciso dizer a vocês, faliu. Fechou as portas. E deve ter fechado dizendo, o Brasil não tem jeito. No Brasil não adianta empreender. Aqui ninguém ajuda. Sim, ninguém te ajuda. Eu já fico feliz quando não atrapalham, eu não espero ajuda. Mas você é sócio majoritário da sua existência. É você que vai achar uma solução para tudo que você quiser, aprender inglês, empreender, perder peso, definir músculo. Tudo depende de uma ação sua dentro do possível, dentro do real. E as pessoas me perguntam, você acorda mesmo às 4 da manhã? Acordo. Você vai para a academia às 5 da manhã? Vou. Por quê? A minha vontade é dizer para não ser como você, mas isso seria deselegante. Então o que eu digo? É inevitável a passagem do tempo, é inevitável o envelhecimento, é inevitável a perda de tudo. Mas enquanto eu estiver vivo, eu vou lutar para que esse processo seja um pouco mais lento. Para que eu consiga tirar energia nova, para que eu consiga me reinventar, para que eu faça como tenho feito. A partir do momento que não havia mais chance de sala de aula, começo na televisão. A partir do momento que a palestra presencial não é mais possível, começo em live. E para isso eu tenho que aprender como é que eu faço iluminação de live. Ninguém me ensinou isso na USP, na década de 80. Iluminação de live. Por isso eu tive que consultar as pessoas da minha família entre 12 e 16 anos, especialistas em lives. E para cada novo desafio, eu sigo a ideia de Nietzsche, que tudo que não nos mata nos torna mais fortes. Por uma esperança profunda que nos anima. Sem esperança, não temos destino, sem esperança não tem realização, sem esperança somos uma folha jogada ao vento, sem propósito, sem estratégia, sem caminho, sem possibilidade. Por isso, sejam corajosos para encerrar, sejam corajosos com a esperança, sejam corajosos na busca de um mundo melhor que depende, entre outras coisas, da sua capacidade de renovar sua esperança todo dia que você acordar. Aqui ninguém ajuda. Sim.